As religiões são os meios pelos quais as pessoas procuram entender ou encontrar respostas para questões existenciais, como a origem da vida e o que ocorre após a morte. E muitas vezes essas questões não têm respostas fáceis. Como observamos em vídeos anteriores, algumas religiões ainda têm presença entre a humanidade há vários séculos, como o hinduísmo, o jainismo e o zoroastrismo. Mas outras se perderam no tempo, como a antiga religião suméria. O complexo sistema de crenças da antiga Suméria é como uma complexa tapeçaria, tecida com lendas, rituais e monumentos. Vamos explorar juntos como surgiu essas crenças, bem como sua cosmovisão, seus deuses e heróis. Prepare-se para uma viagem no tempo, para uma era onde o sagrado e o mundano se encontravam em cada esquina das movimentadas cidades sumerianas. Mas antes, gostaria de pedir que deixe um joinha no vídeo, que se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto semanalmente. Isso me ajudará imensamente a atingir mais pessoas com meu conteúdo e não lhe custará nada. A religião suméria não tem um nome específico como algumas religiões modernas. Ela é geralmente referida simplesmente dessa forma, religião suméria, ou mitologia suméria. O conceito de mitologia versus religião é bem complexo, e tem um vídeo específico na playlist onde narro em detalhes essas características e crenças. Irei deixar o link do vídeo nos cards finais. Mas o conceito da mitologia abrange um conjunto de lendas e histórias tradicionais, muitas vezes de cunho extremamente fantasioso e simbólico, onde uma cultura ou grupo de pessoas abraçam como verdade. E essas histórias geralmente explicam fenômenos naturais, a criação do mundo, dos deuses, dos heróis e outros aspectos culturais importantes. A mitologia sumeriana, por exemplo, inclui várias divindades e histórias que explicam justamente isso, como muitas outras mitologias observadas no mundo. Por outro lado, a religião, uma palavra de extensa raiz no latim que pode significar algo como vínculo ou ligação com o sagrado, pode ser entendido como um sistema mais organizado de crenças, de práticas, de rituais e símbolos que visam estabelecer uma conexão com o sagrado ou o divino. A religião não apenas incorpora mitos, mas também inclui um conjunto de princípios morais, uma hierarquia bem definida, bem como códigos de ética e organização social, sendo de um certo ponto de vista um upgrade dos contos mitológicos. E como os antigos sumerianos desenvolveram um sistema elaborado de crenças, podemos dizer que os sumerianos tinham esses elementos para ser chamada de religião, mesmo que tenham se iniciado como uma coleção de mitos e lendas muito anteriores à própria civilização que chamamos de Suméria. Uma característica, aliás, que a maioria das religiões apresenta. Mas quando surgiu essa religião sumeriana? Quais os preceitos dela e o que podemos aprender desse complexo sistema de crenças? Essa relação humana com o sagrado, divino e espiritual é muito antiga e acompanha a evolução da humanidade, onde muitos estudiosos cogitam que tenham surgido como um reflexo das interações dos primeiros grupos humanos com os elementos da natureza. A evidência mais antiga de práticas religiosas entre humanos remonta ao período do Paleolítico Inferior, cerca de 300 mil anos atrás, em La Chapelle-aux-Saints, na França, onde foi descoberto um esqueleto de um hominídeo depositado em uma depressão claramente escavada para esse fim, sugerindo um comportamento ritualístico relacionado à morte. Esses e outros achados indicam que o reconhecimento da finitude da vida e a prática de rituais podem ter sido marcos importantes no desenvolvimento do pensamento religioso entre nossos ancestrais. Há uns 10 mil anos, pouco tempo depois do derretimento final das geleiras continentais, as primeiras comunidades humanas sedentárias passaram a surgir lentamente, e com isso experimentaram o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e de especializações que não existiam antes, como a escrita. E no clube dessas sociedades complexas, a primeira civilização a deixar registros que nos alcançaram hoje é da Suméria Antiga. Os registros das práticas religiosas sumerianas datam de cerca de 3.500 AEC, e evidenciam que a maioria das pessoas nesta parte do mundo e naquela época acreditavam em muitos deuses,
cada um com sua própria esfera de influência, num sistema que chamaríamos hoje de politeísmo. O historiador britânico Paul Krivacek, em seu livro Babilônia, a Mesopotâmia e o Nascimento da Civilização, que inclusive tenho à venda na minha livraria fixada na descrição, menciona que a primeira cidade a conter todos os elementos civilizacionais, Eridu, surgiu como um polo de peregrinação sazonal, onde pessoas eram atraídas até ali para homenagear algum poder supremo que reconheciam naquele local. Ele diz em seu livro: não havia pedras em Eridu, apenas lodo e sal. Mas talvez algum tipo de evento tenha ocorrido ali, talvez uma grande tempestade com relâmpagos gigantescos, visível em todo o Vale do Eufrates. Ou pode até ser que um meteorito tenha atingido a superfície com o rugir de um trovão, rompendo a crosta grossa de terra, e como que por um milagre, liberando das profundezas a água doce de um lençol freático. Hoje, a região onde ficou Eridu se chama Tel Abucharim, na província de Dikar, no Iraque, e é um lugar seco e árido, mas que na fase inicial da ocupação, chamada fase Eridu, era um lugar bem irrigado pelo Eufrates, e que mantinha um lago chamado de Apsu ou Apsu. Ao que tudo indica pelos achados desenterrados, esse lago era considerado sagrado, de onde retiravam para o consumo moluscos e peixes, e eram dádivas em banquetes ritualísticos. O mais antigo templo em Eridu é datado do período Al-Ubaid, por volta de 5570 a.C., e consistia em uma pequena sala com um possível nicho de culto e uma mesa de oferendas, que, com o tempo, templos cada vez maiores foram construídos e reconstruídos em sobreposição nesse local. O Ziggurat de Enki é um dos templos mais conhecidos e preservados da antiga Eridu, dedicado ao deus Enki, o deus da água, da sabedoria e magia. E esse ziggurat era uma estrutura piramidal composta por múltiplas camadas de tijolos de barro, que serviam como um centro de culto e administração religiosa. O templo em si era conhecido como Apsu, ou a Casa das Águas Profundas, e era considerado o lar de Enki, tendo sido construído durante a terceira dinastia de Ur, 3.000 anos após a fundação da primeira cidade do mundo. Esse templo em Eridu ficava localizado à beira do pântano que os sumérios chamavam de Abizu, e no seu complexo haviam certos tanques de água tidos como abençoados, onde as pessoas se curavam e se purificavam, um ritual comum na região mesopotâmica. E esses tanques eram semelhantes aos mikvot do judaísmo, as piscinas das mesquitas islâmicas ou a pia batismal nas igrejas cristãs. Eridu e seu magnetismo religioso, pelo que podemos saber até o momento, foi um ponto inicial de uma forma de adoração organizada que moldou a sociedade suméria. O seu deus Enki era considerado o pai do conhecimento, a qualidade básica que todo humano deve buscar ao se formar uma sociedade e seus mitos. E de uma forma poética, podemos dizer que o deus da sabedoria e conhecimento trouxe a civilização e a escrita para a humanidade. E era justamente assim que os sumérios encaravam o culto a Enki. Esses mitos sumérios foram transmitidos através da tradição oral até a invenção da escrita. Dos escritos que chegaram até os nossos dias, o mito mais antigo descoberto até agora é a Epopeia de Gilgamesh, que foi descoberta e traduzida pelo assiriólogo inglês George Smith em 1872, sendo uma das mais antigas obras escritas da literatura conhecidas. Essa obra, escrita em uma série de tábuas de argila em sumério, descreve brevemente o processo de criação e das relações que os deuses tinham com a humanidade. Também tenho na playlist um vídeo dedicado a esse personagem e sua história incrível, e também estará nos cards finais. As cidades sumérias como Uruk, Lagash, Eridu, entre outras, se desenvolveram a partir de centros religiosos, assim como Eridu, reunindo pessoas que antes viviam num sistema de seminomadismo e de caça e coleta, e que com o tempo se juntam e formam as primeiras cidades. O papel dos deuses foi fundamental no processo de criação dessas cidades, e por extensão a civilização como conhecemos. Seguindo o modelo encontrado em Eridu, os zigurates nesses centros eram considerados como a morada dos deuses na terra. O deus ou deusa padroeiro de uma cidade tinha o maior templo, mas havia templos menores e santuários para outros deuses em qualquer centro urbano.
Acreditava-se que o deus de um templo em particular habitava literalmente esse edifício. A maioria dos templos eram projetados com 3 salas, todas ricamente ornamentadas, sendo a mais interna a sala do deus ou deusa, onde essa divindade residia na forma de sua estátua. Todos os dias, os sacerdotes do templo eram obrigados a atender às necessidades do deus, intercediam pelo povo e entregavam mensagens divinas para a comunidade. A complexidade da religião suméria pode ser desafiadora, já que suas práticas e crenças variavam ao longo do tempo e das cidades, cada uma com suas próprias mitologias e teologias, mas, mesmo assim, mantinham uma certa coesão que aos poucos conseguiu unificar a sociedade suméria. Esse sistema de crenças já estava firmemente estabelecido na época do período Uruk, estando desenvolvido durante o início do período dinástico. A devoção a esses deuses era retribuída com o cuidado divino em todos os aspectos de suas vidas. Das preocupações mais sérias, como orar por saúde e prosperidade, até as mais simples, a vida dos sumérios girava em torno de seus deuses. Mas havia uma hierarquia a ser seguida. As pessoas comuns não adentravam no interior dos templos, pois a veneração dos deuses nos zigurates era assunto do clero e apenas eles, e com o tempo os monarcas sumérios, poderiam ter o privilégio de entrar na casa dos deuses. O povo comum orava e honrava os deuses em santuários domésticos, ofereciam sacrifícios em locais públicos e se reuniam para festivais no pátio do complexo do templo, bem como em grandes procissões e festas anuais como os Agmuk, que celebrava o Ano Novo na Suméria entre março e abril, numa homenagem ao deus An, que havia vencido a deusa da escuridão Namu em batalha. Entre os deuses mais populares do panteão sumério, que conta com mais de 3.600 divindades, estavam An, o deus do céu, Enlil, senhor do ar, filho de An, rei dos deuses, Enki, deus da sabedoria, Ereshkigal, deusa do submundo, Gula, deusa da saúde e da cura, Inanna, deusa do amor, fertilidade e da guerra, mais tarde conhecida como Ishtar, o deus da lua chamado Nana, Nergal, o deus da guerra, o Tushamash, deus do sol, Nizaba, deusa da escrita e das contas, Ninkasi, deusa da cerveja, e muitos outros. A cosmogonia da religião suméria é uma das mais antigas narrativas conhecidas sobre a origem do universo e dos deuses. Os sumérios desenvolveram uma rica mitologia que influenciou profundamente as culturas posteriores da região. Como já vimos, os sumérios incorporavam em seu cotidiano a reverência aos deuses por eles terem lhes dado a civilização em que viviam, um advento para eles totalmente mágico. E podemos entender esse pensamento por levar em conta as eras que a humanidade viveu como nômades e caçadores-coletores, e sua cosmovisão religiosa registrada continha os elementos que apontam para essa transição gradual e fundamental na história suméria. No princípio, existia apenas uma representação feminina do mar primordial chamada de Namu, ou Tiamat, sendo uma massa sem forma e caótica de águas que personificavam um abismo de água doce subterrânea. Em um ato de autoprocriação, Namu gera An, deus do céu, e Ki, a deusa da terra. An era o deus dos reis e a fonte suprema de toda a autoridade sobre o universo, e juntos, os dois produziram uma grande variedade de vegetação. Todos os outros deuses que mais tarde vieram à existência eram descendentes dessas duas divindades consortes e eram chamados de Anunnaki, ou filhos e filhas de An e Ki. Os primeiros usos conhecidos do termo Anunnaki vêm de inscrições escritas durante o reinado do rei Gudea, governante de Lagash, e da terceira dinastia de Ur. Nos primeiros textos, o termo Anunnaki é aplicado às divindades mais poderosas e importantes do panteão sumério, um grupo de divindades que provavelmente incluíam os 7 deuses principais e que são reconhecidamente reverenciados no panteão sumério. E eram os deuses An, Enlil, Enki, Ninursag, Nana, Utu e Inanna. Os sumérios acreditavam em uma hierarquia celestial onde cada deus controlava um aspecto da criação. Outros deuses menores controlavam aspectos mais específicos da vida cotidiana.
Os mais proeminentes de todos eles se chamavam Enlil, o deus do vento e do ar, responsável por dividir o céu e a terra em dois, separando-os, e possuía um objeto chamado Tábua do Destino. Ele foi dado o poder de decidir o destino de todos os deuses. Ele e seus irmãos moravam em Dilmun, a morada dos deuses, e com a deusa Ninlil, eles geram Sin, o deus da lua. Posteriormente, Sin une-se à deusa Ningal, e os dois geram Inanna, deusa do amor e da guerra, e Utu, o deus do sol. De acordo com os contos sumérios, a deusa Tiamat gera outro filho, o já mencionado Enki, deus da sabedoria e dos abismos aquáticos. Enki é o guardião dos Me, a representação física da autoridade divina e dos decretos sagrados que governam desde as leis físicas até a ordem social, sendo a representação do que se pode chamar de dons civilizacionais, sendo esse Deus quem deu essa capacidade aos homens. De acordo com os textos babilônicos chamados Enumelish, a criação do homem nos contos sumérios foi um processo que beneficiou os deuses. A lenda nos diz que a sétima geração de deuses chamados de Igigi eram de uma classe inferior aos Anunnakis. Em algum momento recusaram cumprir com os seus deveres de manter a criação funcionando. E para que esse problema fosse resolvido, Enki, o deus da sabedoria e das águas subterrâneas, teve uma ideia brilhante para aliviar a carga dos deuses menores. Junto com Namu, a deusa primordial do mar, e a deusa Ninursag, a deusa mãe, eles decidiram criar seres humanos para realizar esses trabalhos. A humanidade foi moldada a partir do barro misturado com o sangue de Geshtuê, a divindade da inteligência, o que deu aos humanos vida e uma essência divina. Este ato simboliza a estreita relação entre os deuses e os humanos, com a humanidade sendo criada para servir aos deuses e manter a ordem no universo. A criação dos humanos nesses contos sumérios também destaca a importância do equilíbrio e da interdependência entre os seres divinos e os mortais na mitologia suméria. Os humanos não eram apenas servos, mas também uma parte essencial do esquema cósmico, garantido através do trabalho conjunto aos deuses. O paraíso sumeriano, ou Dilmun, era a terra dos deuses imortais, e não recebia o mesmo tipo de atenção que o submundo recebia. Comandado pela deusa Ereshkigal e pelo seu consorte Nergal, o submundo tinha vários nomes, sendo mais conhecidos como Kur ou Irkala, para onde iam as almas dos humanos que morriam. E era uma terra escura e sombria da qual ninguém jamais retornava, mas mesmo assim, um espírito que não havia sido honrado adequadamente no enterro ainda podia encontrar maneiras de escapar e infligir miséria aos vivos. Como os mortos eram frequentemente enterrados debaixo da casa em que viveu ou próximos dela, cada casa tinha um pequeno santuário para os mortos, onde sacrifícios diários de comida e bebida eram feitos para os espíritos dos falecidos. Se alguém falhasse em seus deveres para com os mortos, poderia esperar ser assombrado, e os fantasmas na antiga Mesopotâmia eram entendidos como algo cotidiano na vida, comum de se lidar. O povo da Mesopotâmia confiava em seus deuses em todos os aspectos de suas vidas, desde invocar Kula, o deus dos tijolos, para ajudar na colocação dos alicerces de uma casa, até realizar sacrifícios diários para espantar fantasmas. Os mitos, lendas, hinos, orações e poemas que cercam os deuses da Suméria e da Mesopotâmia como um todo, e sua interação com a humanidade, introduziram muitos dos enredos, símbolos e personagens com os quais os leitores modernos estão familiarizados. Um exemplo disso é o mito de Adapa, um conto que narra a história da queda do homem e de como ele se tornou mortal, como punição por ofender o deus An. O conto Inanna e a Árvore Ulapu é uma história sobre uma árvore sagrada que simbolizava vida e crescimento, mas que atraiu 3 criaturas indesejadas: uma serpente que habitava suas raízes, um pássaro que fazia ninho em suas ramas e um demônio que morava em seu tronco. A Epopeia de Atrahasis é um poema épico da mitologia suméria que narra a história do Grande Dilúvio. Atrahasis, também chamado Utnapishtim, é o protagonista que sobrevive à inundação e é uma das histórias mais antigas conhecidas sobre o dilúvio, que data de cerca de 1600 a.C., embora suas origens podem ser ainda mais antigas.
A epopeia de Gilgamesh, a descida de Inanna ao submundo, o mito de Etana e o Enuma-Elish e muitos outros contos tornaram-se a base para mitos posteriores nas regiões com as quais os mesopotâmicos negociavam e interagiam, principalmente a terra de Canaã, cujo povo, com o tempo, produziria as narrativas que agora compõem as escrituras conhecidas como Antigo e Novo Testamento da Bíblia. Se acharem interessante que eu faça vídeos específicos sobre cada um desses contos, deixe nos comentários o que acha. A religião mesopotâmica é entendida como uma das mais antigas do mundo e possivelmente a mais antiga que temos registrado. O sistema de crenças da civilização do Vale do Indo é possivelmente a mais antiga, mas, como sua escrita ainda não foi decifrada, não sabemos nada sobre ela, e dela temos apenas conjecturas. A compreensão do significado da vida, de como manter a ordem de acordo com o divino, também foi a base da religião egípcia antiga. Mas a alegação de que as crenças mesopotâmicas influenciaram os conceitos religiosos egípcios ainda é contestada. Como observado, as crenças e práticas religiosas da Mesopotâmia continuaram por milhares de anos com o seu entendimento central inalterado, mesmo com a ascensão do zoroastrismo monoteísta, após 550 EC, até o advento do Islã na região. Com o surgimento do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, marcou o declínio definitivo da antiga religião mesopotâmica. Essas novas religiões monoteístas atraíram seguidores com suas mensagens de fé e promessa de vida eterna, levando as tradições politeístas da Mesopotâmia a serem gradualmente abandonadas. E assim, as histórias dos deuses e deusas mesopotâmicos, outrora reverenciados e temidos, foram relegadas às páginas da história. No entanto, seu legado persiste, lembrando-nos das raízes profundas e do fascínio duradouro da espiritualidade humana, que se mantém viva e vencedora no teste do tempo. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente, e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.